Fala pessoal, como eu tinha prometido aí no último vídeo, vou fazer um vídeo aqui separado só falando dessa planilha, né? Essa planilha aqui é uma planilha que eu faço acompanhamento lá do meu Fique de Olho no Estudo de Domingos, né? E eu vou dar uma explicadinha. Tem um outro vídeo aí no passado que eu expliquei um pouco essa planilha e vou explicar novamente. Eu coloquei mais algumas colunas aqui e já falo para vocês aqui quais são elas, né? Então eu tenho aqui essa primeira coluna, eu coloco a data em que foi realizado o estudo de domingo, tá? Aqui é o nome do ativo, né? Aqui a quantidade que eu entro. A quantidade, pessoal, assim, como não é uma carteira, não é um dinheiro fixo, né? Isso aqui para mim seria como se fosse um dinheiro infinito, porque eu vou entrar em todos os ativos que o André recomenda, né? E que derem entrada, entendeu? Então, assim, eu não vou ficar escolhendo, porque às vezes ele dá call em dois bancos, ou em duas de área de petróleo, sei lá, duas da área de energia, e eu não vou ficar escolhendo uma ou outra, simplesmente o ativo que eles recomendam lá deu entrada e a gente está entrando, né? Então, o que que eu fiz? Eu decidi aqui entrar com R$ 1.000 em cada ativo, né? Porque assim eu acho que vai ter um jeito da gente ponderar a questão dos lucros, né? Porque tem ativo, que nem esse ativo aqui, ó, a Abrap, tá 18, ele tá num preço de 18,51. A BCB4, 22, né? Então se eu entrar aqui com 100 papéis em Brapa, eu vou estar usando R$ 18.000, né? Perdão, R$ 1.800. Se eu entrar aqui em ABCB4, eu vou estar usando R$ 2.000. Aqui em VEG, eu vou estar usando R$ 4.000, né? Mais de duas vezes mais o Abrap, né? Então, se a gente toma um stop aqui em VEG, isso já seria tipo um risco duas vezes maior do que eu estou usando, do que eu estou entrando em BRAP, né? Então, eu decidi colocar aqui R$ 1.000, porque aí o meu risco, né, vai ser praticamente igual em todos os ativos, né? O que vai variar lá seria em função do risco que o André coloca lá, porque alguns ativos que eles recomendam tem risco de 4%, outros de 3%, alguns ativos lá tem um risco um pouco maior, é mais difícil, né? Mas já teve ativo que tinha um risco aí de 7%, né? E isso não é o ideal também. O ideal seria ponderar isso aí para que todos tivessem o mesmo risco, né? Mas como dá trabalho, eu preferi fixar um capital de R$ 1.000 para cada ativo, né? Então, aqui no caso, deixa eu ver aqui para o começo e final, tá vendo aqui, ó, JHSF, né? Por que que tem duas vezes? Porque assim, na verdade eu entro com R$ 2.000 em cada ativo, né? Porque R$ 1.000 seria para a primeira saída e R$ 1.000 para a segunda saída, né? Então aqui seria a saída parcial e aqui é o valor da saída final, né? Então a gente vai entrar sempre com R$ 2.000 em cada ativo, né? Metade dos R$ 2.000 a gente sai na parcial e a outra metade na final. Essa coluna aqui é a coluna que a gente coloca o valor da saída parcial, aqui da saída final e aqui do nosso stop. Aqui é só fazendo uma continha de quanto que o ganho, né, se ele der a saída parcial. Então a gente tem aqui 55, são 55 papéis, né, vezes a diferença aqui entre a entrada 15, 18, 51 e a saída 19, 23, dá esses R$ 28, tá certo? Então aqui é porque eu usando aqui o real time lá da Nelogica, eu atualizo isso aqui, né? Qualquer hora que eu entrar aqui eu posso estar vendo o valor atual desses ativos, né? Eu explico já ali como é que eu fiz isso. Aqui, ó, como já foi ativo que já teve saída parcial, né? Então eu vim aqui e copiei o valor do ganho parcial. Aqui também foi saída parcial, coloquei lá o ganho da saída parcial e, e assim por diante. Beleza? Aqui eu estou colocando a data que a gente está entrando no ativo, né?
Depois, pessoal, vou dar uma olhadinha direito aqui, porque tem uma divergência aqui, né? Que o ganho aqui tá dando 30,96 e aqui eu coloquei 32, depois eu vou ver direitinho qual foi o motivo disso. 30,96. 30,96. Aqui parcial, aqui é parcial também. Quarenta e oito, 45, 48, 45. E aqui deu 28,98. 28,98. Aqui 85, 84, 44, 40, 40. Enfim, continuando aqui. Então aqui a gente tem os valores, né, do atualizado, né, do prejuízo ou lucro, né. Aqui eu coloquei a data em que deu a entrada e aqui a data em que aconteceu lá ou saída parcial, ou saída final, ou stop, ok? Então aqui tudo que é verdinho é porque é positivo, que for vermelho aqui é valor negativo. E aí aqui o que acontece, né? Isso aqui é novidade. Aqui um exemplo, né? A gente teve uma saída parcial aqui no dia 26/11. Essa saída parcial, eu até coloquei aqui, ó, fazendo uma continha ali, né? Em 2 dias teve essa saída parcial. Esse daqui já demorou 8 dias para ter essa saída parcial. E aqui o resultado, na verdade, é 2,81%, né? Aqui o resultado é 3,20, aqui o resultado 4,78, né? Aí aqui são a quantidade de dias. Esse aqui, por exemplo, a gente ficou um dia só, né? Você deu entrada no dia, no outro dia deu saída. Esse aqui, pessoal, foi um day trade, ó. O André, ele deu uma venda lá em CIA e ela atingiu no mesmo dia a saída parcial e a saída final, tá? Esse aqui poxa vida, quando que você, na média aqui, a gente ganhou aqui quase 10%, né, nesse ativo. Isso praticamente sem usar o seu dinheiro, né? Porque você comprou e vendeu no mesmo dia, então o dinheiro saiu e entrou da carteira lá no mesmo dia. Então não teve, ganhou 10% em cima ganhou, vamos ver aqui, R$ 200 sem aplicar nenhum dinheiro, né? Vamos dizer assim. Então aqui, pessoal, aqui, na verdade, eu fiz isso daqui porque aqui a gente consegue ter uma ideia de quanto que está rendendo, né? A média aqui de todas essas saídas aqui, ó, tá dando 1,82%, né? Então, na verdade, a nossa carteira está rendendo aí em torno de 1,82%, né? Uma outra coisa que eu fiz aqui, ó, para a gente ter uma ideia de qual capital que eu precisaria, né, para estar entrando aí em todos esses ativos que deram entrada, né? Assim, só levando em consideração, o André normalmente eles recomendam lá tipo cerca de 9, né? Quando os dois recomendam lá, pode ser que dê um pouco mais de 9 ativos, né? Então, se na semana lá todos os ativos que eles recomendassem dessem entrada, né? Vai que eles recomendassem 10 lá, os dois juntos, né? Você precisaria de R$ 20.000 pelo menos, né? Aí aqui eu fiz um estudozinho no dia 24 de novembro, a gente estava posicionado com R$ 8.000, né? Aqui no dia 26 já aumentou para R$ 10.000. O nosso pico aqui, né, foi de R$ 15.000. Aqui, ó, como a gente teve resultado aqui, né, então quer dizer que a gente saiu de algum ativo nesse dia, né? Então provavelmente nesse dia aí cheguei a estar com um pouco mais com R$ 11.000, por exemplo, né? R$ 12.000, na verdade, porque a gente entra com 1.000 em cada ativo, né? Tem R$ 11.000 aí. Então, na verdade, chegou a estar com 12, aí como saiu com R$ 1.000 em um dia, ganhamos R$ 28 aqui, né? Aí baixou para 10.900, aí, R$ 11.000.
Então, o nosso pico aqui, ó, foi no dia 1º de janeiro, a gente ficou posicionado com 15 mil reais, né? Aqui no dia 2 de dezembro, perdão pessoal, dezembro, né? No dia 2 de dezembro a gente começou a ter algumas saídas, né? Que a gente teve bastante ativo, bastante entrada aí, o mercado deu uma andadinha, né? Então tivemos um lucro aí de 100 reais no dia 1º, no dia 2, no dia 3 a gente teve mais um lucro de 85 reais, né? Aí consequentemente entre as entradas e saídas baixou aí nosso capital aportado aí para 11 mil reais. Depois aqui baixou para 9 mil reais, a gente também teve mais algumas saídas, né? Teve mais 129 de lucro aí. Aí no dia 5 de dezembro a gente acabou tendo prejuízo nesse dia, né? Saindo mais alguns ativos. Depois tivemos várias saídas aí, ficamos apenas com 3 mil, né? Posicionados aí e um prejuízo de 115. Depois dia 11 aumentou para 5 mil, dia 15 aumentou para 7 mil. No dia 17 de dezembro aumentou para 9 mil reais. Tivemos algumas saídas aí com prejuízo de 61 reais. No dia 19 de dezembro estávamos posicionados com quase 12 mil reais. No dia 29 de dezembro, quase 11 mil reais. No dia 5 de janeiro, 9.800 reais, né? Tivemos aí esses 2 dias aqui foram bons dias, né? Somando aqui uns 300 reais aí de lucro. E aí, hoje, né? Na verdade, hoje é dia 9, hoje é dia 10, né? Mas como não deu entrada em mais nenhum ativo aí, nem ontem, nem anteontem, né? Dia 7 foi o último dia que tivemos aí alterações, né? Então a gente está posicionado aí com 11 mil reais e hoje esses 11 mil reais está dando um prejuzinho aí, né? A gente pegar aqui, ó, os ativos que estão posicionados, está dando um revés aqui de 104%. Perdão, 104 reais, né? 104 reais em 11, daí seria 1%, é isso, né? Mas enfim, aqui, pessoal, é muito difícil, né, a gente conseguir deixar um valor exato, né, de qual que seria o lucro dessa carteira, né, mas eu tentei aí o máximo ponderar para deixar um risco bem parecido em todas as entradas, né, e, e aí a gente vai continuar com esse estudozinho aí para ver se vale a pena, né, entrar em todos esses ativos que eles recomendam aí, né. Então vocês percebem que como é swing trade, né, dá muito trabalho, né, porque você tem aí entradas e saídas durante a semana, né, então tem que estar de olho, tem que ficar esperto. Tem dia que os ativos eles têm alguma alteração de preço lá por questão de JCP, né, ou dividendos. Então a corretora lá, a gente deixa as ordens já lá posicionadas, né? Então quando isso acontece, essas ordens elas são encerradas, né? Elas são tiradas e aí você teria que posicionar de novo. Então tem que ficar de olho sempre para você não perder aí, né? As entradas e os stops e as saídas, tá? Então é isso aí, pessoal. Dá trabalho, né? Estou fazendo aqui porque eu estudo isso daqui, eu gosto, mas dá bastante trabalho. Conheço um monte de gente que nem pensa, né, em fazer isso porque dá bastante trabalho. Então, talvez pelo resultado, né, tá dando aí 1,8, né, e seria melhor talvez hoje uma renda fixa aí tá rendendo aí 1,1, 1%, né, ou você aplicar em fundos de investimento, mas assim, eles também dão prejuízo, né? Tem a questão da taxa de administração, né? Então aí vocês podem ter uma ideia de, de se vale a pena ou não investir em ações, né? Beleza? Estou aqui para qualquer pergunta, né? Ou sugestão sobre essa planilha. Então é isso aí, pessoal. O vídeo não ficar muito longo, né? Até mais aí.